Está conosco Luan Sperandio, aqui do ranking dos políticos. Luan, muito boa tarde, sempre um prazer tê-lo conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde, Carlos. É um grande prazer estar aqui falando com vocês e com essa audiência maravilhosa. Luan, vocês acabaram de publicar no ranking dos políticos o Radar Político, né, edição 135, documento, né, uma pesquisa que mostra qual a percepção, né, estou abrindo aqui para ter os dados certinhos, qual a percepção da reforma tributária, do início do Desenrola, do novo programa de descontos, né, do Lula, mas também temos uma percepção, né, dos políticos, né, do que eles estão achando do sucessor de Jair Bolsonaro, né? São duas pesquisas, na verdade. Uma é a visão de mundo dos parlamentares e a outra é a questão da parte econômica do governo Lula. Eu queria começar pela parte econômica aqui do governo Lula para te perguntar o que a política está achando lá em Brasília dessas reformas, né, estruturais, reforma tributária, início da reforma do Desenrola também, programas, na verdade, um estrutural como a tributária e um mais microeconômico como o Desenrola. Qual a percepção aí em Brasília dessas duas pautas, né, do governo federal? Carlos, a reforma tributária chega ao Senado, neste momento o Congresso está em recesso, voltará aos trabalhos em agosto, mas a expectativa da PEC 45 de 2019 é um recebimento de um clima muito positivo na casa. O governo Lula ele tem uma base relativamente mais sólida no Congresso do que na Câmara e também se trata de uma agenda prioritária para o Executivo no segundo semestre. Foi escalado para ser o relator da proposta o senador Eduardo Braga, que é do MDB do Amazonas, um senador muito experiente, muito articulado. Ele já sinalizou que nós podemos ter algumas mudanças no texto. Os grupos de articulação, de relações governamentais, estão atuando também no Congresso para conseguir modificações no texto, olhando para os próprios setores. E a reforma ela deve passar a tramitar inicialmente em agosto na Comissão de Constituição e Justiça. Segundo o relator Eduardo Braga, é possível que haja a conclusão do texto no Senado em outubro. Mas aí tem um ponto. Se nós tivermos algumas modificações neste texto da reforma tributária, ele vai ter que voltar para a Câmara dos Deputados, que é quem vai ter a palavra final sobre essa proposta de emenda constitucional. Pois é, quais são os pontos que você acha que o Senado vai modificar desta PEC? Você acha que vai mudar alguma coisa da estrutura da própria proposta? Por exemplo, esse aumento do peso da carga em cima dos serviços e uma redução tamanha para a indústria? Ou o grosso, né, a espinha dorsal vai permanecer a mesma? A questão também, por exemplo, dessa comissão que vai ser criada em Brasília, centralizando os recursos e depois redistribuindo-os para os estados. Pontos que são fundamentais, né, porque são aqueles que mais geram oposição. O Senado vai mudar na carne viva da proposta ou vai se limitar a correções cosméticas, vamos dizer assim? Toda a reforma tributária que vem sendo discutida com a adoção do Imposto de Valor Agregado, o IVA, essa estrutura ela vai se manter, Carlos. A grande questão são os detalhes, mas nós sabemos que reformas estruturais como esta, os detalhes importam muito, como você tem sinalizado em relação, por exemplo, a alguns setores, como o setor de serviços, que é possível que tenha algum aumento de carga tributária. A grande questão é que a reforma ela não institui qual vai ser a alíquota deste IVA. Nós temos alguma expectativa, mas ela impõe que nós precisamos ter uma carga tributária geral que vai se manter estável ou muito próximo do estável. Então, a alíquota ela vai ser ajustada ao longo do tempo durante o período de transição que vai ser iniciado em 2028 e vai ser finalizado só nos anos 2030. Então, é uma transição longa para tentar acobertar, porque a gente está falando de um sistema hoje que é conhecido como um manicômio tributário e fazer a transição para um sistema completamente novo, com outra lógica, com outra estrutura, vai demandar um tempo de transição mais alongado. Respondendo sua pergunta sobre
quais os pontos que a gente pode ter de maior alteração no Senado, o próprio relator Eduardo Braga já sinalizou que deve ser excluído do texto um ponto muito controverso que na Câmara dos Deputados, durante aquela votação muito acelerada, que foi feita ali de quinta para sexta-feira, antes do recesso branco que se iniciou no Congresso, foi instituído um imposto estadual, possibilidade de um imposto estadual sobre as atividades da agropecuária, mineração e petróleo, que poderia aumentar a carga tributária de uma forma desproporcional nesses setores. Além disso, nós temos algumas discussões sobre o Conselhão, como tem sido apelidado já aqui em Brasília. Um dos exemplos, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, apoiou o texto depois de um início de recusa e de divergências, e esse apoio do texto conseguiu alterações muito significativas no relatório do deputado Aguinaldo Ribeiro. Entre elas, que para você fazer determinadas alterações no sistema, seria necessário 60% da população do país dentro de quem vai constituir esse conselhão, que são todos os entes federativos e um município de cada ente federativo. Essa mudança que foi articulada por Tarcísio de Freitas acabou, talvez, aumentando muito mais o peso político de São Paulo do que talvez os senadores queiram, lembrando que a composição da Câmara, como é a composição pela população dos estados, então, as regiões mais populosas, como o Sul e o Sudeste, têm mais parlamentares, e foram justamente eles o fiel da balança na votação da Câmara. Já em relação ao Senado, a distribuição dos votos já é diferente. São 3 senadores por ente federativo, o que já deve haver uma pressão muito forte para haver uma mudança nesse cenário em relação a essa força do Sul e do Sudeste para tornar todo esse sistema do Conselhão um pouco mais equitativo. Perfeito. Agora, falando do Senado, né, Luan? Outra pesquisa que vocês também acabaram de publicar é esta da visão do mundo parlamentar sobre o sucessor de Jair Bolsonaro. Muito interessante essa pesquisa, porque vocês analisaram na Câmara e no Senado quais são as alternativas, né, diante da inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro e quem possui maiores condições de ser o seu sucessor da direita. Interessante que quem está dominando, pelo menos na Câmara, é o Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, 51%, seguido pelo Romeu Zema, seguido pelo Eduardo Leite, com 13,7%, e Romeu Zema com 12,7%, Michele Bolsonaro apenas 9,8%. Mas no Senado a coisa muda, porque está mais equilibrado, com o Tarcísio, que tem 30%, o Eduardo Leite, 25%, o Zema e a Michele, ambos 15%. Agora, como é que vocês explicam isso? Será que no Senado tem mais gente, tem menos gente, entre aspas, moderada, né, do que na Câmara, ou são mais ligados aos governadores dos estados, o Leite tem menos força? Qual que é a visão de vocês, da explicação que vocês dão nessa mudança tão importante entre Câmara e Senado? Perfeito, Carlos. O mercado financeiro funciona na base de expectativas de lucratividade, como você estava mostrando no fechamento do pregão dessa segunda-feira. O mercado político funciona também na base de expectativas, mas expectativas eleitorais. Apesar de nós estarmos há 3 anos das eleições de 2026, a inelegibilidade de Jair Bolsonaro pelo TSE, que foi condenado por abuso de poder político, acabou antecipando essa discussão de cenário das expectativas eleitorais para 2026. E aí a grande questão é quem que vai liderar esse campo da centro-direita que pode se opor ao incumbente, né? O incumbente hoje, o presidente Lula, é o incumbente o Partido dos Trabalhadores. E acho que é um ponto importante disso, né? Tem um pensador que eu gosto muito, Thomas Sowell, que ele fala que os políticos têm como prioridade 1 e 2 ser eleito e reeleito. E qualquer coisa que seja prioridade 3 está muito longe, bem atrás dessa primeira e dessa segunda. Óbvio
os políticos eles tentam deixar um legado para a população, transmitir o bem comum a partir de suas ações e políticas públicas, mas desde o primeiro momento de eleição, os políticos já estão pensando no que tem que ser feito para eles preservarem o capital político e buscarem essa reeleição. Aqui em Brasília é muito comum as consultorias buscarem a opinião dos parlamentares. A gente já tinha tido uma pesquisa da Atlas Intel e da Quest perguntando o voto popular, na percepção das pessoas, quem poderia substituir Jair Bolsonaro na liderança da centro-direita. E Tarcísio também estava à frente. Mas um ponto interessante da nossa pesquisa que mostra a visão do mundo parlamentar contrasta um pouco com essas outras pesquisas da percepção popular. Um dos exemplos, Tarcísio de Freitas está muito à frente na preferência tanto da Câmara dos Deputados quanto do Senado. Além disso, nós temos Eduardo Leite performando muito bem, de forma até surpreendente, porque ele não tinha aparecido com tanta força na percepção do voto popular dentro dessas expectativas nos levantamentos que eu citei anteriormente. E isso mostra também uma percepção, porque quando você vai olhar os dados segmentados, você vê que, apesar de Leite estar em segundo colocado, ele tem, na percepção de centro e dos parlamentares da esquerda, ele analisando ele com uma capacidade muito forte de liderar esse campo, mas ele não tem o mesmo apoio dos parlamentares da direita, dos parlamentares mais ligados à direita, que migram e têm uma intenção de acreditar, né, na capacidade do voto muito mais forte em Tarcísio, Romeu Zema e, em maior grau, no Senado, Michele Bolsonaro. Uma das pesquisas Qualy, que foram apresentadas 2 semanas atrás, mostraram a capacidade do potencial de Michele Bolsonaro, que reúne adjetivos e qualidades que pode mostrar um grande potencial eleitoral mais à frente. Mas os parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados, não compartilham desse cenário, colocando ela uma baixa avaliação em relação às suas capacidades de habilidade política. Na Câmara dos Deputados, isso chega a 2/3 dos parlamentares. E no Senado, isso também é um número elevado, de quase 1/3 de todos os senadores que avaliam que ela não tem habilidade política para ser capaz de liderar isso. Pois é. A Michele, é possível que ela busque a carreira política, busque o mandato, mas o próprio esposo dela, o ex-presidente Jair Bolsonaro, critica essa falta de experiência dela, o que foi refletido pelos parlamentares, principalmente da Câmara dos Deputados. Último ponto, Luan, para a gente terminar. E o Zema, hein? Porque o Tarcísio tem experiência, mas o Zema tem mais até do que ele. O Zema está lá já há 1 mandato e meio daqui a pouco. E o Zema não vai se poder candidatar novamente para o comando de Minas Gerais. E tem a opção também de voltar a liderar o Grupo Zema, que é muito forte lá no Estado, mas um capital político como esse, do Estado, que tradicionalmente é decisivo na eleição presidencial, não pode ser descartado. Então, você acha que o Zema teria mais chances do Tarcísio também? Qual é a visão dos deputados e senadores em caso de candidatura de Romeu Zema? O xadrez político, Romeu Zema tem 2 alternativas principais. Uma delas é conseguir disputar uma cadeira no Senado. Nós temos 2 cadeiras no Senado nas próximas eleições, então ele pode se colocar muito bem e de forma bastante competitiva e vencer de forma tranquila, né? Ir para o Senado, teria um mandato de 8 anos, um mandato longo, ele poderia nacionalizar ainda mais o seu discurso estando no Congresso Nacional e pensando, até porque ele é jovem, né? Então ele pode pensar mais a médio e longo prazo a disputa pelo Palácio do Planalto. Os políticos sempre trabalham com um custo de oportunidade, né? Eu posso dar um all-in e disputar um cargo maior com o risco de perder e ficar sem mandato, ou eu também posso pegar e disputar uma eleição mais garantida, e uma cadeira no Senado Federal não é nada mal para um governador de Minas Gerais também, então vale analisar isso. Já Tarcísio de Freitas, ele tem a opção de disputar a reeleição do Palácio dos Bandeirantes, coisa que o Romeu Zema hoje não tem. Então,
a gente já conversou com muitos interlocutores de Tarcísio de Freitas, e eles têm sinalizado no sentido de que o momento político de 2026 talvez não seja o mais adequado para um oponente. Eles acreditam, e muito influenciado pelo secretário da Casa Civil de Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab, que é presidente do PSD, um dos partidos mais influentes do Congresso Nacional, de que talvez em 2026 o presidente Lula, com a economia performando relativamente bem e com a máquina na mão, pode ficar difícil o adversário, esse opositor. Então, não é garantia que Tarcísio ou que o próprio Romeu Zema chegue em 2026 pensando no primeiro plano no Palácio do Planalto. Embora, como eu estava falando, o mercado político ele depende muito das expectativas e os nomes já estão sendo testados. Acho que um ponto muito importante da reforma tributária foi esse protagonismo que o Tarcísio teve para conseguir, pela primeira vez, articular um ponto muito importante para o seu Estado, inclusive discordando publicamente do seu principal padrinho político, Jair Bolsonaro. E esse embate ele mostra uma certa diferença de visão entre ambos e Tarcísio de Freitas se diferenciando um pouco, se afastando um pouco do bolsonarismo e estando um pouco mais ao centro, o que tende eleitoralmente a ajudá-lo nessas expectativas. Não à toa, pesquisa da Quest que tinha sido realizada antes e após esse envolvimento de Tarcísio de Freitas, esse protagonismo dele na reforma tributária, mostrou um aumento de percepção eleitoral em relação a ele. Então, esses hoje são os principais nomes na percepção tanto do público quanto dos parlamentares, mas ainda há muita água para rolar até 2026, e acho que um ponto muito importante que as pessoas esquecem, o principal palco eleitoral até lá são as eleições municipais em 2024. Então, isso testa um pouco a força desses nomes, ainda mais que nós estamos falando dos 3 primeiros colocados, são 3 governadores, a quantidade de prefeitos que eles conseguirem fazer em seus respectivos estados diz muito sobre o potencial eleitoral deles, porque os prefeitos são cabos eleitorais muito importantes em eleições presidenciais. E acho que um ponto muito importante disso se você não conseguir uma vitória muito expressiva dentro de casa, por que o mercado político vai apostar que fora de casa você vai conseguir sagrar vencedor? Então, o palco político de 2024 é essencial para nós calibrarmos essas expectativas em relação ao potencial eleitoral de cada um dos nomes que a nossa pesquisa avaliou. Perfeito. Então, vamos avaliando, vamos esperando, né? Vamos olhando para 2024, mas também com a perspectiva para 2026. E com certeza voltaremos a falar com o Luan Sperandil do ranking dos políticos. Muito obrigado, Luan. Sempre um prazer falar contigo. Muito obrigado, Carlos. Sempre à disposição.